Aquários plantados ou com plantas são bem mais estáveis e saudáveis, pois as plantas e os elementos do substrato contribuem para o equilíbrio e fecham perfeitamente o ciclo biológico. Porém, exigem do aquarista mais experiência para manter tudo em harmonia. Antes de tudo, pesquise as plantas que você vai querer colocar em seu aquário. Geralmente os sites separam elas por low tech e high tech, mas eu prefiro chamar de low light e high light. Todas as plantas necessitam de nutrientes para se desenvolver, mas as plantas de sombra ou de pouca luminosidade consomem estes nutrientes em menor quantidade. Elas têm um metabolismo lento e por isso são chamadas de low tech ou low light. As chamadas low light geralmente são as que todos vão atrás, pois muitas delas podem ser plantadas num substrato comum de cascalho ou de areia e não pedem iluminação de qualidade. Provavelmente você entra no mundo dos plantados plantando uma planta no seu aquário já montado, e este conceito pode ser chamado de aquário com plantas. É um conceito que quem quer entrar nesse universo e não quer ter muitos gastos, pois essas plantas necessitam de muito menos investimento. Quando se escolhe o estilo low light, geralmente é feito pelo fator de investimento ser baixo ou porque o foco do aquarista é os peixes e não as plantas. Embora os dois possam conviver juntos, para elevar ao máximo da categoria escolhida, um aquário focado em plantas dispensa o uso de peixes, ou se tiver, serão peixes de pequeno porte, sendo assim você consegue levar as plantas, à sua plenitude. As plantas highlight, além de exigir uma iluminação de qualidade, elas consomem nutrientes em maior quantidade. Então os nutrientes disponíveis na água já não são suficientes, e é aí que entra a fertilização do aquário. Isso pode ser feito com fertilizantes líquidos, fertilizantes em pastilhas, substrato fértil e gás carbônico, que supre essas necessidades, e este conceito chama aquário plantado ou aquário de plantas, não aquário com plantas. O aquapaisagismo é um termo usado para as pessoas que usam os aquários plantados num nível superior, trazendo conceitos de paisagismo para criar verdadeiras obras de arte. Claro que para conseguir resultados assim necessita de dedicação, conhecimento e investimento. O hardscape, na verdade, é todo o material decorativo do seu aquário. Porém, temos esse nome pois aqui usamos elementos naturais para criar um ambiente mais próximo da natureza. Basicamente, o hardscape é composto por troncos, raízes e rochas. Geralmente esses elementos são mesmo só decorativos, mas muitos deles têm uma função importante para o equilíbrio do seu aquário. Enquanto algumas rochas podem alterar o pH da água, algumas rochas mais porosas podem abrigar biologia, ajudando na eliminação de compostos nitrogenados. Já os troncos e as raízes entram em decomposição, gerando assim ácidos úmicos, na quais são usados pelas plantas no processo fotossintético. Alguns sistemas de substrato possuem já esses ácidos em sua composição, mas assim como na natureza, esses elementos podem trabalhar em conjunto com o substrato. O substrato para plantados precisa ser fértil. A quantidade de nutrientes contido neles vai depender da marca e cabe a você escolher qual é o melhor e que atende à necessidade das suas plantas. Algumas plantas têm raízes somente para fixação e através do seu tecido foliar captam seus nutrientes, então a qualidade do seu substrato terá que ser levada em conta com esta necessidade das plantas. Os substratos evoluíram com os anos e hoje temos dois tipos: os que podem ficar em contato com a coluna d'água e os que não podem. Os que não podem devem ser colocados no fundo do aquário e cobertos por uma camada inerte, feita com um substrato comum, areia ou cascalho. Os que podem ficar em contato com a coluna d'água são férteis, mas passam por um processo de cozimento onde os grãos peletizam, impedindo com que eles se diluam na água. Eles podem ser usados sem o auxílio de nada,
porém se disponibilizam menos nutrientes, mas podem trabalhar em conjunto com outros tipos de substrato. Na verdade, você pode usar os dois tipos de substrato ao mesmo tempo. Cada marca de substrato tem uma vida útil. Algumas marcas conseguem passar dos 7 anos de idade, nutrindo sem perder a qualidade, mas todos os substratos têm seu prazo de validade. Uma hora a planta vai consumir todos os nutrientes e será necessário trocar o substrato. Foi descoberto que na natureza, entre as camadas do substrato, existem bactérias e outros micro-organismos que vivem ali, entre as raízes, e eles auxiliam no ciclo de nutrição, provendo alguns nutrientes para as plantas. E a presença dessas bactérias são mais que bem-vinda. Então, quando for escolher o sistema de substrato, é bom levar em conta as marcas que trabalham com esse sistema de fixação de bactérias. O sistema da marca japonesa ADA é o mais satisfatório nesse quesito. Até onde sabemos, foram eles que descobriram isso. Mas não precisa se desesperar. No Brasil também temos grandes marcas que podem dar conta do recado. Algumas plantas absorvem melhor seus nutrientes através do tecido foliar, as folhas, e suas raízes são somente para fixação. Mas também existem as que utilizam somente as raízes para isso. Mas também temos as plantas que absorvem os nutrientes pelos dois sistemas. A fertilização líquida vem na verdade como um complemento ao substrato, equilibrando os nutrientes disponibilizados. É interessante entender as necessidades de suas plantas para saber o que oferecer a elas e, se possível, use fertilizantes da mesma marca que o substrato, pois eles foram concebidos para trabalhar em conjunto. Alguns nutrientes as plantas consomem em maior quantidade e outras em menor quantidade, e por isso foi dividido em duas categorias, os micronutrientes e macronutrientes, onde macro quer dizer maior e micro quer dizer menor. Entre os macronutrientes a gente temos o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o enxofre. Entre os micronutrientes temos o boro, o ferro, o cloro, o cobre, o manganês, o molibdênio e o zinco. Estes nutrientes eles são disponibilizados pelos fabricantes através de líquidos em frascos. Eles podem separar os frascos por macro e micronutrientes, ou por bases como nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, e os outros elementos vendidos separadamente. Alguns também trabalham com fertilizantes à base de ferro ou outro nutriente que uma espécie específica precise mais. Como temos marcas com sistemas e regras diferentes de fertilização, é importante usar fertilizantes da mesma marca, pois assim garantimos um equilíbrio na fertilização. O CO2, o gás carbônico, alguns costumam não colocar ele dentro de nenhuma categoria, mas ele é um nutriente que deve ser disponibilizado para as plantas em equilíbrio junto aos outros. Existem marcas que disponibilizam o CO2 em pastilhas, mas a forma mais eficaz de se utilizar este nutriente é na sua forma gasosa, injetada através de cilindros pressurizados. Os fabricantes de fertilizantes disponibilizam a medida na qual você vai fertilizar seu aquário, mas isso vai depender se seu aquário tem poucas plantas, plantas exigentes ou densamente plantados. Esta lei estabelece que o desenvolvimento de uma planta ficará limitado por aquele nutriente faltoso ou disponibilizado em menor quantidade. Por exemplo, se você fertilizar o seu aquário com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, supomos que o nitrogênio tivesse 5 ppm, o fósforo tivesse 4 ppm e o potássio 1 ppm, a planta vai pegar uma partícula de nitrogênio, uma de fósforo e uma de potássio, porque o potássio está em menor quantidade e ele será a base da nutrição. Mesmo que a planta precisasse de 5 de nitrogênio, ela só pegaria 1, pois o potássio só tem 1 e ele é a base. Então, seguindo essa regra, não faz sentido você injetar CO2 em seu aquário se você não fertiliza ele. Entendendo isso, é que o uso do CO2 caseiro se torna uma má ideia. Ele não entra em equilíbrio com os outros nutrientes e a maioria das vezes omitem a fertilização líquida em uma forma de economia.
O problema de disponibilizar elementos em desequilíbrio são a proliferação de algas. As algas existem na natureza e podem conviver em harmonia em seu aquário. Aliás, um aquário livre de algas eu acredito ser impossível. Mas a falta de nutrientes ou nutrientes em excesso podem gerar o tal do boom de algas. E aí, além de dominar seu aquário, elas acabam matando suas plantas sufocadas, pois se fixam nas plantas tampando os poros das folhas. Geralmente os fertilizantes líquidos são fertilizados por medidas, como um push de spray ou a própria tampa do produto que serve como dosador. Já o CO2 é medido por bolhas por segundo, através de uma peça acoplada ao sistema de CO2. A iluminação é essencial para que as plantas absorvam os nutrientes disponibilizados na fertilização. A fotossíntese é um processo no qual a energia luminosa é transformada pelo organismo em energia química. De forma grosseira, podemos dizer que através da fotossíntese, as plantas transformam os nutrientes em alimento. Existem plantas que necessitam de poucos nutrientes, então precisam também de pouca iluminação, e plantas que consomem muitos nutrientes precisam de uma iluminação forte. Podemos chamar de plantas de metabolismo rápido e plantas de metabolismo lento, ou plantas de sombra. Aí caímos novamente no conceito de low tech e high tech, ou low light e high light, como vocês preferirem. O fotoperíodo, ou seja, o tanto de horas de iluminação, também vai variar com as necessidades de cada espécie. Geralmente umas 8 horas simulando a luz do dia já é uma boa base. As lâmpadas, assim como tudo no aquarismo, receberam várias evoluções e mudanças. Mas basicamente o que se usa hoje em dia são lâmpadas fluorescentes tubular ou compactas e as modernas lâmpadas de LED. Antigamente se dizia que 1 watt por litro era o suficiente para dar conta do seu aquário. Esta regra pode ser usada até hoje, porém isso varia com a altura da coluna d'água e as necessidades de sua planta. O jeito mais eficaz de saber se uma lâmpada serve ou não na sua montagem é ler os lumens, que são a medida de intensidade do fluxo de luz, já que na teoria os watts são só uma medida de consumo de energia. Então os lumens é uma forma correta de se escolher a lâmpada. Acredito que não exista uma regra certa de medidas, porque cada caso é um caso, mas podemos usar a base que a comunidade usa, que seria um aquário de iluminação forte, teria que ter por volta de 90 lumens por litro. Um aquário com iluminação média teria que ter 60 lumens por litro e um aquário de baixa iluminação teria 30 lumens por litro. Depois de um sistema funcionando, precisamos acompanhar o crescimento das plantas, fazer as podas para manter o layout e impedir que as plantas roubem a área de luz das outras. Sempre fertilizar seu aquário conforme a instrução do fabricante ou conforme a necessidade do seu aquário. Gás carbônico sempre trabalha junto com a fertilização. A luta com o equilíbrio com as algas vai ser constante. Sempre faça limpezas e trocas parciais de água. E assim, para uma boa simbiose, alguns animais ajudarão a manter este sistema saudável. Pequenos camarões, caramujos e peixes comedores de algas são bem-vindos nesse tipo de montagem, porém muitos animais se alimentam de plantas na natureza, por isso os moradores deverão ser bem estudados antes de serem comprados. E por isso existe essa diferença entre aquário plantado e aquário com plantas, mas existem montagens que conseguem equilibrar fauna e flora. Então, se a doença do paisagista ou aquapaisagista pegou você, saiba que estará entrando num mundo complexo, mas muito gratificante. Por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.